Irmãos Menendez, uma tragédia de luxo e horror. Infância e formação familiar. Joseph Lyle. Menendez, o primogênito, nasceu em 10 de janeiro de 1968, seguido por Eric Galen Menendez, em 27 de novembro de 1970. Filhos de José Henrique Menendez, um imigrante cubano de origem humilde que se destacou como executivo em empresas como RCA e Live Entertainment, e Mary Louise Kitty Anderson, uma ex-professora. A família desfrutava de uma vida luxuosa, morando em mansões na Califórnia e participando da alta sociedade. Apesar da aparência impecável, havia um lado sombrio na vida dos Menendez. Durante o julgamento, Eric e Lyle revelaram que o pai, José, era um homem extremamente controlador, com expectativas rigorosas sobre seus filhos. Os irmãos alegaram terem sofrido abusos físicos, emocionais e sexuais nas mãos do pai. Kitty, descrita como instável emocionalmente, lutava com depressão, abuso de substâncias e supostamente sabia dos abusos, mas não intervinha. Na noite de 20 de agosto de 1989, a mansão dos Menendez, localizada na prestigiosa Beverly Hills, tornou-se palco de um crime brutal que chocou os Estados Unidos. José e Kitty estavam relaxando na sala de estar após o jantar, assistindo televisão. José, como de costume, sentava-se em seu sofá preferido, enquanto Kitty estava deitada no outro sofá. Os irmãos, munidos de espingardas calibre 12, entraram na sala, determinados a realizar o ato que vinham planejando. A execução do pai José foi o primeiro a ser alvejado. Um disparo fatal atingiu a parte de trás de sua cabeça, destruindo instantaneamente o crânio e causando sua morte imediata. Não houve tempo para que ele reagisse. Segundo o depoimento dos irmãos, o sentimento de controle e dominação que José exerceu sobre a família durante anos foi um dos gatilhos que os levaram ao ato. A agonia de Kitty, ao ouvir o disparo, entrou em pânico. Tentou se levantar e correr, mas escorregou no carpete. Os irmãos, em vez de cessarem, a perseguiram. Ela foi atingida múltiplas vezes no torso e nas pernas, mas os tiros não foram fatais de imediato. Kitty, gravemente ferida, tentou rastejar em direção à cozinha, talvez buscando uma saída ou algo para se defender. Os irmãos dispararam novamente, atingindo-a no rosto e na cabeça. Esse tiro foi descrito como um ato de garantia para assegurar que ela estivesse morta. O cenário foi tão brutal que os próprios detetives relataram dificuldades para descrever a cena sem se abalarem emocionalmente. A sala de estar estava coberta de sangue e pedaços de tecido corporal estavam espalhados pelo local devido à força dos disparos, o frio planejamento pós-crime. Após a chacina, Lyle e Eric tentaram criar uma narrativa para desviar suspeitas. Saíram de casa, alegando que estavam indo ao cinema assistir a um filme. Mais tarde, retornaram e ligaram para a polícia em uma cena dramatizada, com Lyle chorando ao telefone. "Alguém matou meus pais! Meu Deus, eles estão mortos!" Essa ligação ficou famosa por sua frieza, já que especialistas analisaram que Lyle demonstrava uma emoção exagerada e não condizente com a situação. Tentativa de encobrir o crime. Durante as investigações iniciais, os irmãos se mostraram colaborativos, fornecendo informações e até sugerindo que o assassinato poderia ter sido realizado por inimigos de José. No entanto, rapidamente começaram a levantar suspeitas devido ao comportamento imprudente e extravagante. Os gastos excessivos logo após o crime incluíram um Porsche e um Rolex para Lyle, enquanto Eric investia em aulas de tênis de alto nível e viagens internacionais. Esse comportamento contradizia o perfil de jovens enlutados, e os detetives passaram a focar nos irmãos como suspeitos principais. A verdade emergiu quando Eric confessou o crime ao terapeuta Jerome Oziel. As sessões foram gravadas e, apesar
de debates legais sobre a admissibilidade das fitas, elas se tornaram prova essencial. Em março de 1990, os irmãos foram presos. O primeiro julgamento, iniciado em 1993, foi amplamente televisionado. A defesa pintou um quadro de terror doméstico, alegando que os irmãos agiram em legítima defesa após anos de abusos insuportáveis. Eric e Lyle deram depoimentos detalhados sobre o suposto abuso sexual cometido por José, e as gravações das sessões de terapia reforçaram essa narrativa. A promotoria argumentou que o motivo real era a ganância, apontando para o comportamento dos irmãos após os assassinatos. O júri não chegou a um veredito unânime, levando a um segundo julgamento. No segundo julgamento, em 1996, o juiz restringiu a admissão de alegações de abuso e os irmãos foram condenados por homicídio em primeiro grau. Receberam penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Lyle e Eric começaram suas sentenças em prisões separadas. Apesar disso, ambos mantiveram um comportamento exemplar. Casaram-se na prisão. Lyle 2 vezes. A primeira esposa pediu o divórcio, e Eric com uma mulher chamada Tammy Sakoman, que escreveu um livro sobre sua experiência. Em 2018, os irmãos foram transferidos para a mesma prisão, o Richard J. Donovan Correctional Facility, na Califórnia. Lá, pela primeira vez em quase 30 anos, puderam se reunir. O caso Menendez continua a gerar debates. Documentários como Menendez Blood Brothers e séries como Law and Order True Crime, The Menendez Murders, reacenderam o interesse público. Nas redes sociais, jovens discutem se a sentença foi justa, dado o contexto de abusos alegados. Hoje, Lyle e Eric permanecem encarcerados, mas continuam a ser figuras polarizadoras, vilões frios para alguns, vítimas de um sistema falho para outros.